Nós vamos seguir então a mesa. Na sequência, nosso fundador, Benedito Gattolini, fundador da comunidade Famílias Novas desde 2006, a partir de uma graça que recebeu no confessionário, a partir da experiência que ele teve com a sua família, com a sua esposa, ele nos dará a honra de partilhar da sua experiência, tratando do tema "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor". Uma salva de palmas. Antes, esse tema é muito caro para mim, tendo em vista o tempo em que dispomos. Então, falar do anúncio de Jesus Cristo, ide pelo mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura, à luz do carisma, é algo que vem consumindo a minha vida, né, que dá sentido a ela, e me faz feliz em meio à cruz. Então, eu vou ter que sintetizar, dar luzes, não vou conseguir esgotar o tema e nem conseguir aprofundar muito. Vou ler o que eu preparei para eu não estourar o tempo, porque eu teria, o meu coração me levaria a falar por muitas horas. Mas tudo começou num profundo gesto de perdão. A minha esposa, a partir da sua fé católica, de berço, a partir de seus pais, teve a coragem de estender a mão, me abraçar e dizer: vamos recomeçar. Eu traí a minha esposa por 2 anos, após 10 anos de casado, com 3 filhos ainda crianças. Ela foi tão misericordiosa naquela noite de março de 2015, que me fez enxergar algo que eu já não via. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dela me olhava e dizia: ergue-te. É absolutamente fantástico quando alguém te perdoa, não passa nada na cara, não cobra e não humilha. É claro que a Nonô chorou muito, mas me abraçando, me acolhendo, me mostrando o seu amor, que eu já não percebia. Um amor que eu já não percebia. Seus pais, o pai da Nonô, o doutor José Geraldo Barreto Fonseca, desembargador do Tribunal de Justiça, decano, corregedor-geral da Justiça, um homem espetacular, de missa diária, terço diária, há muitos anos, nunca saía do quarto sem meditar a palavra de Deus, de extrema caridade, falecido há 5 anos. Outro dia a gente estava no encontro dos juristas católicos, aí conversando com o doutor Ricardo Dipp, o doutor Ricardo começou a chorar, né, quando nos encontramos no salão, começou a chorar falando do doutor Geraldo. Doutor Geraldo, ontem naquela mesa que estava aqui, o Dom Bertrand, Dom Pedro Luiz, eu visualizava o doutor Geraldo. O Dom Bertrand é muito parecido com o doutor Geraldo. E o que nós vimos ontem acontecer aqui, aquela comunhão entre Dom Bertrand e Dom Pedro, porque um era filho vem de uma família de 13 filhos, o outro de 12 filhos, e eles encontraram um ponto em comum para reconstruir o Brasil. Foi algo espetacular, como eu disse ontem. E eu senti a presença do doutor Geraldo, né? Pai de 11 filhos, enfim, Dona Estela, sem comentários, nunca gritou em casa, com 11 filhos, super virtuosa, mansa, humilde, enfim, a Nonô vem desse berço.
E os seus pais também agiram da mesma forma. Filho, te conheço, você não é esse homem. Nunca me esquecerei de que alguém me olhou com misericórdia. Nunca. Isso é fundamental para transmitir Cristo vivo, Cristo ressuscitado, a mão estendida, o olhar contemplativo de Jesus na cruz. No dia seguinte, o Dr. Geraldo me convidou para juntos irmos à igreja. Era preciso ir até o Senhor. No confessionário, após 2 horas, com muitas lágrimas, minhas e do confessor, eu recebi uma graça imensa. E ao final o sacerdote me dizia: filho, vai até a igreja, se ajoelha diante da cruz, toma em seu ombro, faz o propósito de entregar tua vida ao Senhor, fazendo tudo para devolver à sua esposa e aos seus filhos o sorriso. Viva para fazer a sua família feliz em Cristo. E ele ainda acrescentava: eu vejo você daqui a alguns anos dando testemunho para milhares de pessoas. Na verdade, era um arcebispo, né, que estava no confessionário. Eu posso dizer que eu saí daquele confessionário decidido, como diz Santa Teresa, com uma determinação de mudar de vida. Isso é uma graça imensa, uma graça imensa. Aquela foi uma confissão muito válida, uma profunda contrição e um firme propósito de mudar. Eu pude constatar, assim, que o arrependimento sincero realmente abre as portas do céu dentro do confessionário. Nessas horas dá para a gente entender o Evangelho que nos diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça. Com uma força interior imensa, eu passei a ir à missa diariamente, sempre ficando uns 20 minutos a mais na igreja para ficar com o Senhor. Era algo que eu busquei por graça mesmo. Passei a rezar o terço, me aproximar de Nossa Senhora, pedir insistentemente a ela que me desse o dom da pureza, a pureza que se reconquista. Toda madrugada acordava para rezar com a Bíblia nas mãos e fazia uma léxio divina sem saber que era léxio. E minha petição para Jesus era: fala comigo, Senhor, me corrige, me transforma. Eu ainda tive a graça de tocar teclado para as crianças dormirem com louvemos. Músicas católicas. E à frente do teclado, o quadro de Jesus misericordioso que aquele arcebispo tinha me dado. E lá se ia mais 1 hora de oração contemplando o Senhor. Esse tempo que eu reservava para Jesus, eu mal sabia que era o caminho de uma autêntica vida nova. Era o tempo que precisava dar ao grande médico para me curar e me transformar. E com a promessa que fiz ao bispo, que foi o sacerdote que me atendeu naquela confissão, e sobretudo ao Senhor diante da cruz, a minha vida passou a ser dedicada à minha família. Nas pequenas coisas, encontrava a chance de servir com amor. Então, era ir com a Bárbara, tomar um lanchinho na padaria, só para escutá-la, acompanhar os meninos na escola, jogar bola com eles no prédio toda quarta-feira, todo sábado. Inventei o Cozinhando com Arte no sábado com a Bárbara, para a gente fazer um almoço em família no sábado, de uma maneira muito caprichada. A mesa da família foi muito valorizada. A gente começou a fazer piqueniques no parque, a gente morava perto do Parque de Ibirapuera, andava de bicicleta, jogávamos jogos de tabuleiro, sempre agradecendo a Deus com aquela vida de oração e uma entrega profunda. E passei a sair com a minha esposa, a procurar namorar a minha esposa novamente, e eu posso testemunhar, eu falo isso com toda a verdade. O demônio, o inimigo, ele age nas pessoas. Quando você é jovem, ele provoca uma tentação à fornicação, ao sexo antes do casamento. Depois que você casa, depois de 2 anos de casado, o demônio vai tentar esfriar a sua atração pela sua esposa ou vice-versa. E se você não tomar cuidado, esfria mesmo.
E é um perigo enorme. Foi o que aconteceu comigo. Mas Deus age de uma forma tão grande na nossa vida, quando você vai a Ele está esperando que você peça isso. Ele te dá uma graça enorme, você reconquista o amor à sua esposa de uma maneira que você nunca teve antes, inclusive. Foi o que aconteceu comigo. Então, nesse momento da nossa vida, nas pequenas coisas, eu fui entender eu fui viver o que hoje a gente fala na comunidade, que é, vamos dizer assim, a expressão do carisma: servir, orar e sorrir. A nossa casa como terra de missão. Eu não posso ficar deitado no sofá e esperar o tempo passar e me tornar uma espécie de déspota, de rei dentro da minha casa. Eu tenho que estar lá para servir. E com muita oração, sorrindo com a alma. Mansidão, paciência, generosidade. Isso é o caminho da santificação. E é isso que nos, digamos assim, é a expressão realmente do nosso carisma. E aí eu fui me encontrar com Santa Teresinha, né, a pequena Via. Eu quero registrar que Deus fala conosco de diversas formas. 2 episódios da minha vida marcou muito. Quando eu era criança, assim, tipo uns 13 anos mais ou menos, 14, criança, adolescente, né? Eu morava na Rodrigues Alves, estudava no Colégio Cristo Rei, né, com as irmãs agustinianas, e a minha casa ficava do outro lado da Vila Mariana. Então eu tinha que subir a Rodrigues Alves quando eu terminava o colégio, e às vezes eu tinha que ir a pé, então a subida é razoável, né? E o dono do bar da escola, né, o que tinha lá o bar da escola, o seu Almeida, que era um senhor de uns 78 anos, ele estava pegando táxi. Eu nunca tinha conversado com o seu Almeida, mas naquele dia eu falei: seu Almeida, você me dá uma carona no seu táxi? E aí ele me respondeu assim, eu nunca mais esqueci: claro, quem não vive para servir, não serve para viver. Deus usa as pessoas, os acontecimentos para falar com a gente. Aquilo ficou registrado no meu coração. Também uma outra expressão, foram várias expressões, foram vários conselhos. Eu só vou falar 2. No dia do nosso casamento, o Dr. Geraldo era muito conhecido, muitos padres, muitos bispos se aconselhavam com ele. Então foi um casamento com 6 sacerdotes, o cônego Machado, presidente da Academia Marial, presidiu o casamento de Aparecida, né? E muitas pessoas, enfim, fizeram uma oração dos fiéis, que ficou marcada no meu coração. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Que Nonô e Benê façam de sua casa uma igreja doméstica. Naquela época, nunca tinha ouvido essa expressão. Aquilo ficou marcado no meu coração. Bom, então, a gente vai fazendo uma leitura da nossa vida e a gente vai encontrando Deus na nossa história. Muitas vezes a gente desperdiça esses encontros, né? Mas se a gente constrói a nossa vida, registrando na memória tudo que Deus tem falado, a gente não desvia a rota, a gente vai para o caminho da felicidade. Então a gente foi percebendo uma mudança muito grande na nossa vida. 6 meses depois, nossa casa estava de pé. Maravilhoso, coisa maravilhosa, a ação de Deus na nossa vida. E aí um ardor missionário foi invadindo a minha alma e me fazia olhar as varandas dos prédios. É impossível. Se você é família cristã, é igreja doméstica, se Deus invade a sua vida, a sua casa, você não tem como ficar restrito à sua casa. Porque se você é igreja, você é impulsionado para o próximo. Então, um ardor missionário invadiu a nossa alma de uma tal forma que não cabia no nosso coração.
Eu olhava que as varandas do prédio, chegava a chorar de ver, de perceber a destruição das famílias, as crianças chorando, com a guerra que seus pais estavam promovendo por causa do consumismo, do hedonismo, do materialismo. Isso me dava uma compaixão enorme, porque a minha família estava se destruindo. Eu sei como o inimigo destrói uma família, mas eu sei como Deus reconstrói. Então eu tinha um ardor missionário para partilhar essa reconstrução. Eu precisava entrar nos lares para falar, Deus pode mudar tudo. Faça nova a sua família e não uma nova família. É possível. Então isso foi crescendo dentro do meu coração. E ao tempo em que no coração da Nonô foi brotando a necessidade de viver em comunidade. Porque ela estava tão feliz com a nova vida, que ela não queria mais perder aquela graça. Então, nós queríamos uma comunidade que nos apoiasse. Só que tinha que ser uma comunidade mariana, aberta aos louvores, aos carismas, de uma maneira serena, muito serena. À luz da experiência dos santos. Com todo respeito à renovação carismática, mas a gente não tinha essa identificação. E que essa comunidade fosse voltada para toda a família. As crianças não poderiam ficar de lado. Tinham que participar efetivamente da comunidade, da caminhada. Então não era apenas para casais. Era para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os anciãos, dos netos aos avós. Tinha que caber toda a família. Com o tempo, aquele bispo acabou fazendo amizade conosco e nós fomos discernindo junto com ele o que estava se passando. E nós chegamos ao entendimento de que essa comunidade com essa característica não existia e ela precisava existir. Então foi um discernimento junto com o bispo, né? E quando fundamos a comunidade, logo no primeiro ano, tivemos que enfrentar Herodes, um diácono, né, que enganou o bispo, inclusive. Ele se apresentou com o mesmo chamado e que queria nos ajudar. Se lançou na nossa vida. Acabou se infiltrando na nossa casa. Nós, inclusive, acolhemos esse diácono. Ele foi morar conosco. E, no fim, era um usurpador, né, um ladrão. E veio, segundo o padre Francisco Fausto costuma dizer, ele veio para matar a obra. Mas havia uma graça que nos fazia perseverar em meio à decepção, à traição. Algo que precisávamos aprender, que era ver a lama dentro da igreja, ver a iniquidade e não esfriar o nosso amor. Hoje eu sei que isso é fundamental, fundamental. Uma lição para todo missionário. No segundo ano, nós fomos procurar aquele arcebispo. Na verdade, ele era do rito bizantino, né? Melquita. E a comunidade, nós éramos latinos, as primeiras pessoas que começaram a fazer parte, os primeiros retiros, enfim, que a gente foi planejando para toda a família, toda a movimentação da comunidade, a gente tinha que ter acolhido os bispos latinos. Né? Então, nós somos os bispos da nossa jurisdição, que foi o Dom Emílio Pignoli, porque a gente morava na diocese dele, e a gente tinha uma atuação missionária na Zona Leste, e o bispo da Zona Leste, naquela época, era o Dom Pedro Luiz, que estava aqui, né? E o Dom Emílio celebrou a missa ontem. Então, foi um encontro formidável, né? Uma acolhida, um incentivo. Ambos nos acompanharam. O Dom Emílio, inclusive, passou a frequentar a nossa casa muitas vezes. Aí, depois, nesse segundo ano, eu tive um câncer na língua, e deu metástase esse câncer. Então, o médico falou, médico aqui do AC Camargo, né, o Zé Guilherme Vartanian, que hoje é um papa do câncer de cabeça e pescoço. Ele falou,
para a Nonô. A Nonô estava com a Gabi, eu tenho 5 filhos, né? A Gabi é a 5ª. Ela era nenezinha, tinha acabado de nascer. Ele falou para a Nonô, ele não vai sobreviver 3 meses. Vai estourar o câncer na cabeça, em tudo quanto é lugar, porque deu metástase cruzada. Então, naquela época, a gente tinha 2 anos de comunidade, tinha vivido uma experiência intensa, aquela traição, etc. E alguns padres amigos falaram, você vai ter que registrar tudo que você tem no seu coração. Você tem que escrever. Eu estava para morrer, eu tinha que escrever. Aí eu me licenciei da minha função, né? E fiquei um tempão licenciado e fiquei muito tempo na capela. Tem uma capela em casa, né, com o Santíssimo, naquela época. E eu fiquei muito tempo na capela. Para escrever, eu tinha que deixar registrado. Enfim, passou o tempo, em meio à cruz, escrevemos as regras de vida. E o bispo foi estudar a regra. Um mês depois, ele volta para a minha casa, e numa reunião, numa sala, ele começa a chorar e fala, me tragam famílias que vivam isso, me tragam jovens que vivam isso, traga-me sacerdotes que vivam isso, eu faço questão de consagrá-los. Ele começou a chorar. Aí, o carisma já estava registrado. Por causa do câncer, né, é sempre pelo caminho da cruz. Os bispos ficaram muito comovidos, os outros bispos, né? Então, o Dom Odilo ficou comovido, foi rezar por nós. O Dom Fernando Figueiredo, Dom Tomé foi nos visitar em casa. Então, os bispos, um fundador com 5 filhos, uma comunidade recém-fundada, vai morrer de câncer. Bom, no fim, isso já faz mais de 10 anos, né? Hoje o médico já me deu alta, mas superamos aquele momento de cruz e passamos por isso. Nos deparamos com os documentos da igreja, o Dr. Geraldo, que se envolveu com a comunidade, né, passou a ser formador, tivemos a graça de ter o Dr. Geraldo como formador da comunidade nos primeiros anos. Então, ele me deu uma coleção sobre os documentos da igreja acerca da família, e a gente foi estudar os documentos, e aí nos deparamos com a formação. Era absolutamente necessário estudar, né, nos preparar, encontrar as razões da fé. E o primeiro documento que a gente se deparou foi a Familiares Consórcio. Foi tema da palestra do Dom Pedro de ontem, né, a missão da família cristã no mundo de hoje. Eu via naquelas páginas da Familiares Consórcio uma confirmação. Se você ler a Familiares Consórcio e entender a comunidade, você vai ver que a comunidade é uma das respostas para Familiares Consórcio. Então, e ao longo do tempo eu tive diversas confirmações do carisma. Inclusive, o Álvaro Mendes, né, que é o nosso amigo, outro dia ele me enviou um livro do os Códigos Malines. Ele até fez uma cartinha bem assim, bacana, né, citando alguns pontos do código. Leia, vai ser muito importante para a comunidade. E eu acabei fazendo a leitura desses códigos, que na verdade é uma síntese da doutrina da igreja, né, é um código social e um código familiar, que são decorrentes de estudos coordenados pelo cardeal Messier, que foi primaz da Bélgica no ano de 1920. E no Código Familiar, no item 87 e 88, há um alerta. Um lar que... Olha, isso daí são estudos que fizeram da doutrina da igreja, são estudos muito seguros, naquela época, 1920. Um lar que se clausura é um lar que se extingue. É fundamental na vida moderna a formação de movimentos, de grupos de famílias, pois a família isolada arrisca-se a ser esmagada. E o Álvaro falava, vocês têm que perseverar na caminhada. Enfim, dava um super incentivo, né? Para mim era uma outra confirmação. Pois bem, reparemos, portanto, que os primeiros anos foram muito intensos, com muitas provas. Mas a imagem da gente
Aí eu já vou chamando o pessoal aí, o Regis, o pessoal aí do notebook, aí nós vamos precisar passar um negocinho, um vídeo. A imagem da gente, a gente deixou o nosso apartamento naquele primeiro ano, e alugamos uma casa, porque o bispo tinha autorizado a gente ter capela em casa, e ele mesmo ia celebrar várias vezes. E a casa tinha que ser, não podia ser no nosso apartamento, que a gente ia começar uma atividade missionária, ia ter que abrir as portas da nossa casa, receber as pessoas, enfim. Mas eu me lembro exatamente o dia que a gente deixou o apartamento. E éramos 5, eu, a Nonô, a Bárbara, o Lucas e o Mateus. O Tiago e a Gabi não eram nascidos ainda. E eu saía da minha casa. Saímos para uma estrada, para uma caminhada, para uma missão. E foi uma confusão da mudança. O síndico não queria deixar a gente mudar naquele dia. Enfim, foi uma dificuldade. A dificuldade começou já na saída de casa. E a gente queria mudar porque a missa inaugural da capela ia ser no dia seguinte, a gente já queria estar instalado na casa e tal. Mas 13 anos se passaram. Hoje já não somos mais 5. Vamos ver um simples vídeo, é bem simples o vídeo, que mostra um pouco dessa nossa estrada percorrida. Éramos 5. Vamos lá.
Então, antes de eu entrar na segunda parte, eu quero só destacar, à luz das palavras de São João da Cruz, na última página de Subindo o Monte Carmelo, quando ele abordava que o douto, o letrado, o culto, o eloquente, de elevada retórica, alta doutrina, pode encantar uma plateia, como a orquestra, mas se não tiver espírito interior, apenas encanta, mas não converte. Ao passo que o homem simples, mesmo sendo vulgar o seu estilo, diminuta retórica e comum sua doutrina, tendo uma vida santa e perfeita, suas palavras se tornam fecundas. É óbvio que a gente precisa unir as duas coisas, né? A retórica, o estudo e a vida interior. A formação, quando entrou na comunidade, a primeira preocupação é a vida espiritual, sem a qual nada vale a pena. Assim, Santo Inácio, com a Companhia de Jesus, né, o CDB tem uma coleção de livros, né, são dois volumes, né, a história da Companhia de Jesus, espetacular. Assim, o Santo Inácio, com a Companhia de Jesus, os noviços, né, eles, antes de irem para a academia, está registrado nesse livro, eles tinham, pelos exercícios espirituais, que adquirirem virtudes. Senão, o Santo Inácio não os enviava para a academia. E os jesuítas, eles ficaram conhecidos muito mais pela sua humildade, mansidão, caridade, vida fraterna, do que a própria retórica. Então, eles cativavam as pessoas pelas virtudes. E aqui é uma grande cautela e preocupação nossa. A gente fala para os meninos, para eles avançarem, mas sendo santo, procurando a santidade nas pequenas coisas do lar. Então, a gente sempre pergunta nas formações, estão lavando a louça? Santo Inácio pediu para o padre Lainez, que foi seu sucessor, né, no generalato da Companhia de Jesus, foi o superior-geral seguinte. Esse padre Lainez, ele foi enviado pelo Papa para o Concílio de Trento. Ele brilhou no Concílio de Trento, brilhou, foi um orador, foi muito escutado, mas Santo Inácio fez a seguinte recomendação: nas horas vagas, o padre Lainez estava acompanhado de outros 2 padres, né? Vocês devem servir e cuidar dos doentes no hospital, visitar os presos, mendigar o pão nas ruas de Roma para os pobres, confessar e atender toda a gente, sem prejudicar o trabalho conciliar. Sabe? Então, é exatamente essa a nossa preocupação. E que homens que eles foram, né? E aí a gente foi se encontrando com santos na nossa caminhada. São José, começa por São José, Santa Teresinha, Santa Rita, São Felipe Neri, Dom Bosco, São João Paulo II, enfim. E o estudo da vida dos santos, para nós, é um grande norte. Enquanto isso, a comunidade ia se formando, crescia o número de divórcios no mundo inteiro. Mais e mais famílias se separando, crianças chorando, a guerra promovida por seus pais. As consequências são gravíssimas com essa degradação da família. São João Paulo II, ele fala claramente na Carta às Famílias, escrita em 1994, uma família desfeita é um contra-testemunho, é a negação da civilização do amor. Enquanto a civilização do amor, ela é enraizada na família cristã, constituída no altar, pelo sacramento do matrimônio, a partir de uma aliança com Deus. E é assim que a igreja cresce. Assim, a família dá humus ao crescimento da igreja. Esses dias o Papa Francisco repetiu as palavras do Papa Bento XVI sobre essa questão de dar humus, né? E como dizia o Dom Pedro ontem, João Paulo II enfatizou: o futuro da humanidade passa pela família.
Todavia, viria um rolo compressor. Ao tempo em que, portanto, fundávamos a comunidade, o Papa Bento XVI ele lutava contra o casamento civil de homossexuais, contra a adoção de crianças por parte dessas duplas. Há diversos vídeos dele falando aos bispos, discursando no Parlamento Europeu, nas audiências na Praça São Pedro, nas diversas viagens que ele realizou. Enfim, o Papa Bento XVI foi um gigante, um São João Batista dos nossos tempos. E a igreja lutou pela sua voz muito para que a gente não sucumbisse a essas coisas. Para que o mundo não sucumbisse a essa orquestração que fizeram. Mas um país atrás do outro foi aprovando essa aberração. Até o nosso Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, que dizia o doutor Geraldo, né, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. É o que nós estamos vivendo. E eles aprovaram aqui a união civil homossexual, e a adoção, etc. Depois veio a ideologia de gênero, que, aliás, está explícito na Agenda 2030 da ONU, que eles querem emplacar isso até 2030 no Ocidente inteiro. E o mundo foi se afundando, e o Ocidente grita por socorro. E o mais triste é que a igreja, a barca de Pedro, parece que está afundando em meio a uma humanidade doente. Enquanto o número de divórcios cresce, aliás, o Papa Bento XVI também sempre denunciou isso. Né? A barca de Pedro parece que está afundando. Aliás, ele saiu do silêncio dele esse ano para repetir isso. Então, enquanto o número de divórcios cresce numa escalada sem precedentes, nós estamos vendo dentro da igreja, em muitos lugares, a promoção de uma espécie de adultério santo. Casa-se 1, 2, 3 vezes e tudo bem. O sacramento do matrimônio já está banalizado. E assim como da Eucaristia. Dias desses, um padre abertamente chamou todos à mesa eucarística. Aboliu a confissão. Rasgou os 10 mandamentos e o catecismo da igreja. A Eucaristia é para os pecadores. Então venham todos. O fato é que casais de segunda, terceira união em diante, que estão vivendo maritalmente, com seus casamentos válidos, a primeira união, podem comungar normalmente, ao critério de muitos sacerdotes, até bispos e conferências episcopais. Então, o relativismo moral cresce dentro da igreja e não para por aqui. O lobby gay penetrou nos seminários, também invadiu a igreja. E isso foi motivo da carta do Papa Bento, essa denúncia. E hoje tem padre defendendo abertamente a acolhida de casal gay, querendo equipará-los a uma família cristã, querendo impor mudanças no magistério, como se o magistério pudesse ser alterado, para que possam receber, inclusive, o sacramento do matrimônio. Enquanto isso, enquanto eles não conseguem essa mudança pretendida, eles vão abençoando essas duplas, fazem na igreja um ritual, porque o mundo mudou e a igreja precisa mudar. Que loucura que nós chegamos. E o Ocidente grita por socorro, com a igreja em crise. Vejamos no Chile, o escândalo da pedofilia comprovado. Se infiltraram na igreja para destruí-la. Para mim, padres pedófilos não são padres. E vândalos comunistas usam esse escândalo para queimar as igrejas. Eles usam isso como justificativa. Essa é a igreja dos pedófilos. Vamos queimar. A minha cunhada, outro dia, me mandou um áudio de 10 minutos. Ela está morando lá no Chile, chorando. Sabe? É um caos que eles estão vivendo lá.
um ataque diabólico. Enquanto as pessoas estão desnorteadas, há uma crise na evangelização que se instalou. 2 semanas ou 3 semanas, tivemos a graça de assistir uma palestra do Pedro Afonseca, que é o presidente do CDB, super humilde, com uma sabedoria incrível. Ele abordou o tema da evangelização, do dogma de que só a Igreja Católica salva, isso é um dogma da Igreja, né? E que foi completamente relativizado. Ele fez está publicado lá no CDB a palestra dele, e o que chama a atenção é que a exceção virou regra. A exceção virou regra. Então, se a exceção virou regra, porque o dogma é só a Igreja Católica, a salvação está na Igreja Católica. Raríssimas exceções que vivem o espírito da igreja, que não conheceram a verdade, que vivem em reta consciência e com batismo de desejo, poderão alcançar a salvação no espírito da igreja. É raríssimo acontecer isso. Mas a exceção virou regra hoje. Então, o judeu, o protestante, o anglicano, o espírita, o indígena xamânico, o budista, o hinduísta, enfim, todos estão num caminho de salvação. Para que convertê-los se eles estão num caminho de salvação? As pessoas vivem conforme suas consciências dizem, estão bem. Será? Será que estão bem? Por que então São Pedro, depois de Pentecostes, pregou para 3.000 judeus e os levou à conversão? Por que isso? Se eles estavam em um caminho válido de salvação. Aliás, hoje as pessoas escolhem a religião conforme suas conveniências. Não querem mudar de vida, anestesiam suas consciências com isso. Até mesmo a adesão à Igreja Católica Apostólica Romana, pela instalação do relativismo, virou para muitos completamente adaptável. Eu creio no que convém. E se apertarem muito, dizem, eu mudo de religião. Como se prega que a salvação é encontrada em diversos lugares, que a exceção virou a regra, então liberou geral. E eu pergunto, por que então São Francisco Xavier foi às Índias? Por que São José de Anchieta passou o que ele passou aqui no Brasil? Por que São Tomás More e o bispo Dom Fischer morreram para defender o sacramento do matrimônio, onde a Igreja Católica Apostólica Romana da Inglaterra inteira apostatou? Só um leigo e um bispo tiveram coragem de ir a público para defender o sacramento do matrimônio, contra o rei Henrique VIII. Por que tanto martírio para levar a palavra de Deus e batizar as pessoas em nome de Jesus Cristo em terras pagãs? Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Batizai-as, batizai-as. Salvação está na Igreja Católica, Jesus Cristo. Isso aqui não nos deixa nenhuma dúvida. E os católicos de outros tempos levaram isso a sério, eles se comoviam diante de um tio protestante, diante de um parente espírita, e as pessoas se comoviam, porque sabiam que corriam sérios riscos de se perderem. Então elas por compaixão, faziam de tudo para evangelizar as pessoas. Mas hoje parece que ninguém mais precisa ser evangelizado, porque de repente todos vivem o espírito da igreja, todos nutrem o desejo de batismo em seus corações e vivem conforme suas consciências, mesmo praticando o espiritismo, rituais xamânicos, culto a falsos deuses. O sincretismo religioso se confunde com o ecumenismo. Isso tudo me indigna muito, eu fico muito indignado com tudo isso, muito indignado. E não vai parar por aí.
Um dia, um bispo amigo me disse, aliás, foi o Dom Luiz, numa audiência privada, a igreja foi para o mundo, mas o mundo foi para a igreja e vocês vão ter que se preparar para enfrentar este mundo dentro da igreja. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, tem um alerta, que isso me preocupa muito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós não podemos deixar isso acontecer. Eu falava no início, né? Eu me deparei com uma traição terrível. Aquele diácono, terrível, fui morar em casa. A gente estava começando a comunidade. E foi terrível o que ele fez. A ordem foi até foi nula, né? Mas a gente tem que aprender a ver, estarmos diante da iniquidade dentro da igreja e não deixar o nosso amor esfriar. Eu não sei se nós já estamos vivendo o calvário da igreja, previsto no catecismo, que pode inclusive durar tempo, mas o que eu sei é que temos que aprender o caminho da cruz na igreja. Cardeal Sará, ele diz o seguinte: mais do que nunca somos chamados a ser fortes, vigorosos e inabaláveis na fé. Somos como os discípulos. Depois da crucificação, eles já não entendem. Sua fé está erodida, a tristeza os invade. Imagine a cena, Jesus crucificado e os discípulos sem entender o que estava acontecendo. Eles creem que está tudo perdido. Nós também vemos o mundo entregue à ganância dos poderosos. A igreja, diz o cardeal, parece invadida pelo espírito do ateísmo. Eis que certos pastores abandonam suas ovelhas, o redil está devastado. Nós também, como os discípulos, fugimos da cidade, desapontados, desesperados, e caminhamos para Emaús, para o nada. Diante de nós se abre um caminho, que parece levar a lugar algum. Caminhamos sem entender e sem saber para onde ir. Apenas o vento vem assombrar a nossa amargura. No entanto, eis que um homem caminha conosco. De que vocês estão falando enquanto caminham? Ele nos pergunta. E nós lhe contamos a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa decepção. Senhor, olha como está a sua igreja. Então ele retoma a palavra e repreende a nossa falta de fé. Ó homens sem entendimento e lentos em acreditar, não era necessário que Cristo sofresse para entrar na sua glória? Não era preciso que a igreja sofresse para ser fiel a seu mestre? E ele explica as Escrituras, suas palavras nos reconfortam, ele aviva a nossa fé. Nossa solidão é repentinamente desfeita pela força de sua certeza e pela doce benevolência de seu olhar. E enquanto ao longe o sol parece se apagar atrás das montanhas, enquanto as sombras se alongam no caminho e o frio se espalha sobre nós, a nossa coragem se aviva e nós oramos. Nosso coração arde inteiro, porque tu nos falas. Fica conosco, Senhor, pois a noite se aproxima e o dia cai. A gente sabe que ia ter que passar por isso. E ainda nos ensina o cardeal Sará. Com todo o meu coração de pastor, eu quero hoje convidar os cristãos a agir. Não precisamos criar partidos na igreja. Não precisamos nos proclamar salvadores dessa ou daquela instituição. Tudo isso contribuiria para o jogo do adversário. Por outro lado, cada um de nós pode tomar esta resolução: a mentira do ateísmo não passará por mim. Já não quero abrir mão da luz da fé, não quero por conveniência, por preguiça ou por conformismo, fazer a luz e as trevas coabitar em mim. É uma decisão muito simples, a um tempo interior e concreta. Ela mudará nossa vida em seus mínimos detalhes. Não se trata de partir para a guerra,
Não se trata de denunciar inimigos, nem atacar ou criticar. Trata-se de permanecer firmemente fiel a Jesus Cristo. Se não podemos mudar o mundo, podemos mudar a nós mesmos. E se todos decidissem fazer isso com humildade, então o sistema de mentiras entraria em colapso por conta própria. Por sua única força é o lugar que lhe damos em nós mesmos. O ateísmo fluido alimenta-se apenas dos compromissos com a mentira. Se todos fizerem a sua parte, a mentira, a anti-igreja vai ruir, e a igreja de Cristo vai se renovar a partir de cada lar, a partir de cada coração, a partir de cada família, a partir da terra da Santa Cruz. A gente pode mudar o mundo. E ainda ensina o cardeal Sará. É preciso que se ergam homens e mulheres que tenham a coragem e energia espiritual para falar e agir, semeando em torno de si sementes do bom senso, verdade, sempre a verdade, ainda que nos prendam, porque a gente está falando que o homossexualismo é pecado grave, a gente está falando contra a fornicação, a masturbação, contra a sodomia, ainda que nos prendam, por defender a vida, que nos batam, que nos firam. Verdade com amor e paz, as sementes do bom senso. Então a comunidade, ela não veio para criar uma divisão na igreja, ela estará sempre rezando pelo Papa, respeitando e amando, assim como todas as autoridades eclesiásticas, embora muito indignados, reitero, com tudo que nós estamos vendo. E diante desse quadro, o que nós podemos fazer? Hoje eu vejo mais do que nunca, eu e minha família, para a minha família, né? Eu vejo mais do que nunca a necessidade da comunidade. Nós somos os mais necessitados dela. Por isso que talvez Jesus tenha nos escolhido daquela forma, inclusive, né? Um dos piores homens aqui dessa sala, ele acabou escolhendo para levantar esse carisma. Então somos os primeiros necessitados. O que seria de nós para enfrentar essa avalanche que veio depois daquele ano? Eu não saberia como enfrentar o nosso tempo sem uma caminhada, sem encontrar na igreja o meu lugar. Nós chamamos esse lugar de condado, por isso que veio aquela música. Um condado de portas abertas. Um lugar que seja possível viver a fé católica, onde crianças possam crescer sem ver a Sodoma, jovens possam encontrar um apoio de uma família espiritual para ser família, para testemunhar, para encontrar a beleza da castidade, para viver um namoro santo, um lugar que promova o encontro da família com o sacerdote. A coisa que mais me emociona é ver uma família cristã se encontrando com um sacerdote da igreja, e ambos se acolhendo, um ajudando o outro. Para mim isso é a luz da igreja. Nessa estrada, eu já vi muitas famílias se converter. Aliás, o sinal mais concreto para nós, de que vale a pena perseverar, é a conversão de muitas famílias e muitos jovens. Mas eu também ouvi de muitos sacerdotes, que o condado, para eles, é um bálsamo para a sua alma. E eles voltam para as paróquias com uma força enorme. Então, esse encontro é maravilhoso, a família com o sacerdote que faz a igreja. Um lugar onde as famílias sejam sempre estimuladas a todos os dias fazerem novas. Como dizia, um lugar que busca viver a experiência dos primeiros cristãos, numa vida de comunidade autêntica, com uma espiritualidade mariana,
aberta aos carismas e louvores, sem euforias, com um olhar na experiência dos santos, muito voltada para a pequena via, sob a intercessão de Santa Teresia, que também ia pelos caminhos das moradas, um lugar de pessoas simples, talvez até bem simples, alegres, que buscam as virtudes, e a partir da humildade, promovem a verdade com amor e paz. Para terminar, eu falo que nós somos os faxineiros nos fundos da igreja. Não temos que estar nas cátedras, talvez não sejamos essas pessoas. Somos os faxineiros nos fundos da igreja, de joelhos no chão, chorando, porque a gente vê muita gente sujando e lameando a igreja. A gente vê a lama, nós não podemos nos cegar, mas a gente chora, e com as nossas lágrimas, a gente vai limpando o chão da igreja, nos fundos, sem apontar o dedo para ninguém, apenas fazendo a nossa parte. O que Jesus espera de nós? Vivam a experiência do condado. Testemunhem a experiência de ser família. Conquistem cada vez mais famílias para mim, mais jovens para mim, mas sejam humildes nos fundos da igreja. E aí, as pessoas vão passar e nos ver, os bispos, os padres, enfim. Quem somos nós para apontar o dedo para eles? Somos os faxineiros. Mas eles vão passando e um dia eles podem olhar para nós, que choramos e que servimos, orando, sorrindo. E eles podem se olhar. Ao olhar, eles podem se aproximar. Quem são vocês? Que choram e servem. Nesse encontro, a gente vai ter a oportunidade de tocar o coração deles. Ontem, o Dom Pedro Luiz, que foi um bispo da Teologia da Libertação, ele escreveu uma mensagem para a gente. Quer ver? Bom, enfim, ele falou, saí do encontro edificado. Que homem esse Dom Bertrand, que príncipe. Tudo que ele falou, eu concordo. Nunca nós apontamos o dedo para o Dom Pedro Luiz. Ele foi um bispo que visitou muitas vezes o condado. E o coração dele foi sendo despertado. Hoje, ele já praticamente é um novo homem da igreja. Talvez seja até um bispo perseguido daqui a uns tempos. Mas é isso que a gente pode fazer. Um por um. Fazer a nossa parte. Né? E que bom que a gente pode conhecer outras realidades da igreja, outros carismas. Né? O próprio CDB, como eu disse, onde a gente estiver, que eles estejam para nos ajudar na formação. Eles são os professores. E outras realidades também, né? As irmãs salvistas que estão aqui conosco, e a Rayane, que né, falei ontem, enfim, do Verbo encarnado. O Pedro Afonseca, estou terminando, viu gente? Ele dizia na palestra dele, que espetacular, nós não podemos ser polianas, nem joselitos. Polianas são as pessoas que veem a verdade, mas fazem um esforço intelectual para justificar os erros. A estátua de Lutero está lá no Vaticano. Mas o Papa não sabe. Quando ele passa, cobrem a estátua. Sabe, são pessoas que fazem um esforço enorme para justificar as coisas que estão acontecendo. Não, nós não podemos ser polianas, a gente tem que encarar a verdade. É triste o que está acontecendo. Mas nós também não podemos ser joselitos, de ficar ofendendo o Papa e chamando o Papa de Bergoglio, e ficar ofendendo as autoridades eclesiásticas, xingando. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós temos que levar o amor de Deus para as pessoas, inclusive dentro da igreja, com a verdade
com amor e a paz, as sementes do bom senso. Na missa, nós não somos os que excluem o rito extraordinário, nem o ordinário. O que buscamos é uma missa bem celebrada, onde seja possível rezar, que nos deixem falar com Jesus. Tudo o que pedimos é que deixem o condado em paz, porque o condado sempre promoverá a paz, com amor e verdade. Eu quero dizer que é uma imensa alegria estarmos reunidos aqui, com todos esses carismas, vendo a igreja viva. Estas pessoas que têm a coragem e energia espiritual para falar e agir. Reitero, em torno das sementes do bom senso. Nós não saímos de casa para criar confusão e tristeza para a igreja. Não saímos de casa para trazer a perdição pela guerra. Nós saímos de casa com uma missão. E assim faremos com todo o nosso coração, trabalhando para que toda família seja uma igreja e para que a igreja seja a família de Cristo. Obrigado. Nós agradecemos ao Benedito Gatolini, o Bené, pelo grande testemunho que ele deu. E é um testemunho, uma experiência capital, porque da graça que ele e a família dele alcançou, eles, impulsionados pelo amor missionário, fundaram a comunidade e estão aí, pregando, convertendo, apoiando famílias e o magistério da igreja. Veja que na família de Nazaré, Jesus é o centro da família. E esse Cristo dessas famílias, muitas vezes, é o sacerdócio. Que famílias e o sacerdócio precisam se encontrar. Nós vamos agora abrir para a sessão de algumas perguntas. Eu começo... Começo aqui ao Padre Lodi, começando com uma pergunta específica, e depois vou tentar montar em blocos aqui. Gostaria de adotar uma criança, pois Deus não me enviou mais. Porém, meus filhos não aceitam a ideia. Qual o conselho que o senhor dá? A providência atua na vida de uma família aberta à vida e que apenas o homem trabalha? O senhor teria algum exemplo? Conhece pessoas assim? Padre Lodi, meu bispo pediu para tirar o genuflexório das igrejas. O que fazer nesse caso? Posso comungar de joelhos? Seria desobediência? Então, a primeira é sobre a adoção, não é isso? Se não estou enganado, a mãe quer e o pai não quer? Foi isso? Os filhos que não querem. Bem, os maiores beneficiados serão os filhos, né? Porque a adoção é um ato de amor que retira uma criança do abandono e dá ao lar uma alegria que de outra forma seria impossível. Não há nenhum presente que se possa dar aos filhos que se compare a novos irmãos, né? Eu sempre costumo dizer aos casais que vão adotar, comecem com 2 ou talvez 3, porque adotar um filho é como ter um filho único, é perigoso, é muito difícil. Com 2 já melhora, com 3
você já forma uma sociedade. Porque São João Paulo II dizia, 2 não são uma sociedade, são 2 filhos únicos. Existem pais de 2 filhos únicos aqui? São poucos, né? A maior parte são pais de uma sociedade. Eu não sei o que responder em particular. Os filhos não querem. Tem que convencê-los, né? Tem que explicar para eles. Vocês não queriam que a mamãe estivesse grávida? E se estivesse grávida, queria que a mãe abortasse? Não. Então, a gente tem que se abrir para a vida também, a vida adotiva, não só a vida biológica, porque nós vivemos numa família humana, uma família sobrenatural também, que é a igreja. E a geração adotiva, ela é muito meritória. Eu podia falar 1000 vezes sobre isso, mas não se cansem de adotar, mesmo que vocês sejam fecundos biologicamente, e vice-versa. A outra pergunta foi sobre o... Não era o genuflexório, não. Era o... Se só quando o pai trabalha, eu não conheço nenhuma família em que só o pai trabalha. Vocês conhecem? Nunca ouvi falar disso. A mãe trabalha também. Ou não trabalha dentro de casa? Não. Quando só o pai trabalha, eu concordo. Não funciona, não. De jeito nenhum. Mas se a mãe trabalha dentro de casa, e que trabalho insubstituível, aí sim, ela é uma fonte de renda maravilhosa. Há um economista chamado Gary Becker, prêmio Nobel de Economia, se não estou enganado, que escreveu um livro, Human Capital, o capital humano, em que ele tenta avaliar qual é a contribuição da dona de casa para o produto interno bruto do país. A improdutiva dona de casa. Quanto é que ela contribui? Eu acho que qualquer coisa que ele tenha dito ainda é pouco. Se ele disser que contribui para 15%, 30%, 50%, eu acho que tudo isso ainda é subfaturado, né? Mas, de qualquer forma, até do ponto de vista puramente material, e lucrativo, a dona de casa é insubstituível. Ninguém tira o valor dela, nem sequer do ponto de vista econômico. Agora, se a pergunta foi se eu conheço famílias em que só o pai trabalha fora e a mãe trabalha dentro, claro que eu conheço, muitas, e que a providência cuida, sem dúvida. Aqui e também em Anápolis. Em Anápolis eu tenho uma família muito bonita de 9 filhos. 2 são 2 gêmeas, né? Um deles tem o meu nome, Luiz Carlos. Quando eu estava indo para Roma, a mulher estava grávida, disseram, olha, quando nascer vai se chamar Luiz Carlos. Que bonitinho. Mas eu voltei, tiveram umas gêmeas também, e não tem nenhuma intenção de limitar a prole. E todos eles dizem, quanto mais filhos a gente tem, mais Deus nos abençoa também materialmente. A gente consegue trocar de carro a cada filho. Não são milionários, não, mas nunca falta nada para eles. Mas isso é outra história. A terceira qual é? O genuflexório vai bem, obrigado. Vocês perguntaram se o bispo proibiu de usar genuflexório. Gente, sabe qual é o que mais agrada a Deus? Acima de tudo, tudo, é a obediência. Se o bispo mandar você pecar, não aceite. Não aceite o bispo que manda você votar no PT, por favor. Claro que não. Mas se o bispo não quer que você use o genuflexório, mas você pode ajoelhar no chão, ajoelha. Ou será que não pode ajoelhar no chão também? Aí é outra coisa, né? Se ele disser que nem no chão você pode ajoelhar, aí você pode, senhor bispo. Leia o diretório da CNBB que você usa ali, tá? As normas que está lá, que diz que qualquer fiel pode receber a comunhão na mão ou na boca, de joelhos ou de pé. E eu quero receber de joelhos, né? Eu acho que ele não vai, acredito, né, criar um caso por causa disso. Com exceção do pecado, quando uma ordem é inepta, uma ordem é irrazoável, mas não é pecaminosa, eu aprendi isso, aprendi tarde, mas aprendi e passo para todo mundo, obedeça.
Porque Jesus Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. E Ele não deixou outro caminho para a salvação que não passe pela desobediência. Eu tenho muita tristeza, para usar a palavra do Benê, indignação, mais ou menos, quando eu vejo pessoas, por amor à igreja, desobedecendo. Não façam isso, por favor. Só se mandassem você cometer um pecado. Mas se é uma coisa que você não gosta, é um rito que você não se adapta bem, é uma maneira... Mas não é pecado? Obedece. Isso passa, mas a obediência permanece para sempre. É só isso. Tem mais 4. Tem mais 4, mas eu vou alternar agora com o Benê. Benê, sinto que o mundo entrou em minha casa. Quais os primeiros passos que eu devo dar? Pois eu me sinto sozinho na fé. Primeiro passo é a vida espiritual. Procure Jesus. Se possível, vá à missa diariamente. Depois da missa, permaneça mais 10, 15 minutos. Faça a Léxio Divina. Escute Jesus pela palavra. Tenha uma vida de oração. Jesus vai entrar no seu coração e vai te dar os caminhos, vai te tornar virtuoso, você vai estar capacitado a amar, mesmo que as pessoas não mereçam, porque a gente também não merece o amor de Jesus. O Jesus foi rejeitado. A igreja, ela foi fundada por Jesus, ele sendo rejeitado. Então nós não merecemos o amor de Jesus, mas ele nos ensina o caminho. Não desista de amar a sua família. Um dia o amor vencerá. São João da Cruz diz: onde não há amor, bote amor e verás amor. Você vai ver a vitória do amor. Amém. Bom, para finalizar então o quadro, padre, vamos lá. Levar o evangelho a toda a criatura se aplica às criaturas não humanas? Como? Às vezes, escolher o mal menor não implica necessariamente escolher um pecado menor. Padre Lodi, se um casal não está conseguindo ter filhos, o que fazer? E a última, qual o seu canal no YouTube? Todas as criaturas, aos peixes, né, como fez Santo Antônio, né? Um sermão para os peixes, já que os homens não queriam. Eu acredito que sim, você pode subsidiariamente tentar salvar, entre aspas, os animais, os peixes e até a terra, mas não se esqueça dos homens, né? Porque os animais são mortais e as almas são incorruptíveis, né? E os corpos humanos unidos substancialmente a essas almas um dia vão ressuscitar, claro. Próxima, mal menor, cuidado, gente. O princípio do mal menor tem que ser muito bem explicado. Entre dois males morais, você deve rejeitar os dois. Se você pode ou falsificar um documento porque o seu chefe mandou, ou se você não fizer isso, ele então vai mandar alguém cometer um homicídio, você tem que rejeitar tanto a falsificação do documento quanto o homicídio. E se por causa do seu não pecado, um pecado maior ocorrer, você não é culpado disso. Não sou culpado das consequências negativas decorrências da minha omissão de atos maus. Não sou. Mal menor, você pode suportar um mal físico para evitar um mal moral. Santa Maria Gorete, ou você morre ou pratica fornicação comigo, disse para ela Alessandro. Ela então preferiu morrer, que é um mal físico, para evitar um mal moral, que é o pecado. Esse é um mal menor. Entre dois males físicos, em geral, você prefere o menor.
Se você pode ser tratado com uma injeção, em vez de ser tratado com a amputação de um membro, prefiro a injeção, é claro, né? Geralmente. Você pode, às vezes, aceitar um mal maior por motivos sobrenaturais, para você ter mais oportunidades de se unir a Cristo. Então, você rejeita certos lenitivos, certos cuidados que poderiam aliviar a sua dor, mas, normalmente, se prefere o mal físico menor ao mal físico maior. Você pode também praticar um mal físico para evitar um mal moral. Você pode dar uma palmada... Pode não? Mas pode. Pode dar uma palmada no seu filho para corrigir uma falta ou para educá-lo, né? Para impedir que ele venha a cometer uma falta futura. Isso também é possível fazer. Quando um padre vê que os jovens estão na porta da igreja conversando, o que o padre deve fazer? Expulsar os jovens? Ou obrigá-los a entrar? Obrigar não pode. Expulsar, para onde eles vão? Vão para as discotecas? Vão para os bares? Mas ficar na porta da igreja não é lugar, mas é um mal menor. Eu não aprovo, mas eu tolero, para evitar um mal pior. Eu posso fazer isso. Às vezes até sou obrigado, mas nunca é lícito fazer o mal, diz São Paulo VI, na memorável encíclica Humanae Vitae, nem sequer por razões gravíssimas, para daí obter-se um bem. Você não pode dizer, eu vou usar da pílula anticoncepcional, porque assim eu vou salvar o meu casamento, eu vou ter a harmonia com o meu marido. Se é um mal moral, intrinsecamente mal, que é o fechamento do ato conjugal anticoncepção, nem sequer razões gravíssimas podem justificar a sua prática. O próximo é... O que o casal vai fazer para não ter filhos e não consegue ter filhos? Isso aí eu deixo para o pessoal do MOB aí, né? Porque eles têm algumas técnicas maravilhosas de cura da fertilidade através dos dias férteis, da identificação precisa dos dias férteis. Existe também aquela recém-chamada tecnologia, que também utiliza diversos métodos para a cura da fertilidade, atacando as causas, em vez de apenas contornar, como fazem as técnicas de fecundação in vitro e inseminação artificial, porque elas não curam, elas só fabricam o filho em laboratório, né? Existem várias técnicas cirúrgicas, químicas e simplesmente comportamentais, que não ofendem a natureza, que não substituem o ato conjugal, mas ajudam o ato conjugal a chegar ao seu fim natural, que é a concepção, e que são aprovadas pela Igreja desde o tempo do Papa Pio XII, que injustamente ainda não foi canonizado. Mas eu não saberia aqui, em 3 minutos, dizer quais são elas e tudo mais. O meu canal do YouTube, não sei. Não sei mesmo, mas o nome do canal eu coloco lá como Provida Anápolis. Não sei se vocês vão encontrar assim digitando, mas se estão na dúvida, vão no blog. Existe um blog chamado nãomatar.blogspot.com. Nesse blog, todas as homilias são publicadas também. Lá tem o link para o YouTube, tá? Nós agradecemos, então, tanto ao Padre Lodi pela contribuição, quanto ao Benedito Gatolini, e encerramos, nesse primeiro momento, a primeira mesa. Eu passo a palavra agora para aos mestres de cerimônia. Muito obrigado, Pai, Padre Lodi. Uma grande graça escutar palavras tão edificantes. E nós gostaríamos de chamar uma família para, de uma certa forma, homenagear esses palestrantes, uma família muito especial que inaugurou, por assim dizer, uma vida missionária à distância, né? Um grande passo, não só da distância quilométrica, mas um grande passo na fé. Então, por favor, venham.